ficar de boa. Espera aí, deixa eu começar. Acho que agora já foi, né? Bem, Bal, então, estamos aqui com o professor Bal Carvalho, professor de montagem e edição da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Comunicação, e é o nosso coordenador pedagógico do curso Labcines. Bal, então, a gente vai falar um pouco sobre montagem aqui para o pessoal do curso Labcines, e, na verdade, eu gostaria de começar esse bate-papo lembrando um pouco uma questão um pouco basilar, né? Que nos primórdios do cinema, né? Quando o debate girava em torno da especificidade da arte cinematográfica, uma parte dos teóricos, especialmente os russos, eles acreditavam que a dimensão artística do cinema estava principalmente na montagem, né? Mas para além na necessidade técnica da montagem, que diante da fragmentação do material, né, que o material já vem fragmentado, então precisa haver uma montagem. Qual é a importância da montagem, na sua opinião, para o processo criativo? Bom, eu queria agradecer o convite aí de poder falar um pouco da montagem e desde já dizer que a minha disponibilidade de colaboração não se limita aqui a essa, a gente pode, né, de outras formas ou de outros momentos, a gente Legal. ainda diga. Vou até adiantar, então, já que você tocou nesse ponto, que os meninos estavam até, te pediram até para te fazer um convite no último encontro que a gente vai ter aí, que é sexta-feira, se você topar, aparecer para falar 20 minutinhos, dar um olá para a turma aí, Massa, pode fique à ser. vontade. Sexta-feira eu estou te Beleza, mandando os links, mas pode ok. continuar. Eu acho que a montagem, como você citou aí, né, na origem do cinema, né, que era o pré-cinema, que se transmuta em cinema, vem justamente a partir dessa lógica de entender a montagem de fragmentos. Mas a gente precisa sacar também que ela não está restrita ao cinema, ela é anterior ao cinema, né? A montagem na literatura, quando você faz um livro, você de alguma maneira você articula uma narrativa, né? Com começo, meio e fim, né? A gente, em diversas outras expressões, eu falei literatura porque eu acho que ela, no sentido da narrativa propriamente, ela está muito ligada ao audiovisual, né? Aliás, o audiovisual está muito, a narrativa audiovisual está muito ligada à literatura, mas em outras expressões, a própria música, você estabelecer uma sequência de ordens de músicas num show é uma montagem de uma narrativa. E desculpe aqui um momentinho. E eu acho que é isso que precisa entender, a montagem como essa organização de fragmentos, ela existe antes do cinema, ela não é o cinema, se apercebeu disso, é isso que eu estou querendo dizer, né? A composição de uma ópera, você tem um exercício de montagem entre temas musicais, né? Assim, há uma narrativa operística que é também muito próxima da narrativa da literatura, né? Então, assim, é um ordenamento das ideias criativas, né? A própria artes plásticas, os próprios quadros, os pintores, eles vão montando também, porque inclusive o processo de montagem, né? E aí o construtivismo russo aqui dá né? Traz isso para essa expressão industrial, né? Essa arte industrial da reprodutibilidade, as fotografias e tal. E aí que eu acho que o cinema é capturado por essa ideia de montagem, né, de narrativas, né? Então, o quadro, claro, a própria fotografia ela pode ser montada no lugar ou ela pode ser pré-montada e planejada. Quando ela é planejada, de alguma maneira, ela tem uma pré-montagem, né? Assim, eu acho que a montagem é bacana entender isso quando ela chega no cinema nesse sentido mesmo. Assim, né? Ela é justamente, eu acho que a importância dela é isso. No caso do cinema, e aí está essa coisa dos pensadores, que os russos afirmam, é essa ideia, né, dessa possibilidade de sim fazer sentido e romper com a coisa do teatro filmado, né? Assim. E mais do que isso até, a montagem, quando ela chega no cinema, ela possibilita como eu diria assim, ela rompe os limites da própria produção, né? Então, se você garante a lógica da montagem, você
você tem uma liberdade muito maior para filmar isso. É isso que acontece no cinema, né? Então, David Griffith, ele pega isso, assim, transforma e possibilita a rodar um longa, né? No sentido de a montagem, a lógica da montagem planejada para você filmar, te possibilita você criar uma ordem de filmagens totalmente aquilo que com certeza vocês devem ter falado disso, criação da otimização dos recursos para fazer a ordem do dia, locação, gravar tudo ali e tal, toda essa coisa assim básica, né, do cinema, principalmente cinema de ficção. Mas também documentário, com certeza, né? Ô, Bal, Diga. você falou uma coisa interessante aí, que muitas vezes a gente acaba associando ao papel do diretor. Ô, Jorge, Oi, pô, tem uma pessoa me chamando aqui, eu vou precisar sair. Será que posso parar aqui? Você tem como parar até a gravação? É ruim isso para você? posso dar um pause, posso dar um Pode pause. dar um Vai lá, pause? Dê um pause aí posso, rapidinho. vai lá. Não, Ó, então, volta com você. Tá. isso, acho que, deixa eu começar ali a isso, acho que já está gravando já. Então, Bal, retomando, você falou uma coisa muito interessante que muitas vezes a gente associa ao papel do diretor àquela função de orquestrar uma certa sinfonia. Mas muitas vezes a gente sente que a montagem também às vezes opera de um modo, orquestrando também de algum modo, né? Porque ela lida com todos os materiais possíveis e expressivos do cinema. Você não acredita que também tem alguma coisa a ver aí? O montador também não opera de alguma forma de modo meio orquestrando uma sinfonia? Você sente isso também? Sim. Eu acho que, na verdade, o que... Eu gosto de pensar da seguinte forma, eu gosto de separar um pouco o sujeito montador da ação de montagem, assim como a mesma coisa para a direção. Eu acho que essas funções elas estão na produção audiovisual num sentido de articulação mesmo desse material, de todos os elementos físicos. Na verdade, assim, o diretor acompanha, né, essa construção mais diretamente, orquestrando esses departamentos e tal, e o montador tem essa possibilidade. É um departamento que, na verdade, dentro da construção narrativa e da lógica criativa, de que vai trabalhar com o resultado de todos os outros departamentos, né? E o diretor, então, acompanha isso, né? Então, assim, aí eu queria, na verdade, separar esse sujeito da própria ação. Então, a direção, por si só, ela acompanha o desenvolvimento no sentido da realização até a montagem. E aí é importante a gente entender que tem muitos fluxos de produção e contextos de produção muito diferentes, né? O que é importante entender é que para qualquer contexto de produção há uma ideia de direção e dentro da ideia original e a própria direção há uma ideia de montagem também, de ação, né? Há uma ideia de uma ação de direção, de manter a direção com vários agentes desenvolvendo aquela atividade em departamentos diferentes. Então, há uma ideia de direção que unifica essas ações e a montagem criativa, ela meio que está associada a essa direção, né? Então, assim, o argumento já tem uma ideia de montagem, né? O roteiro já tem uma ideia de montagem, né? Tudo isso tem uma ação de montagem. O roteiro se enquadra perfeitamente naquela ideia do livro. Se você está escrevendo o roteiro, você está montando já, né? Você está definindo como é que essas coisas vão encaixar, mesmo que isso tudo na montagem propriamente possa ser desconstruído ou subvertido. Mas é importante, eu queria frisar um pouco acho que compreende mais organicamente quando a gente separa do sujeito, né? Porque assim, em diferentes contextos de produção, o diretor é um montador, né? Em outros contextos mais distantes do nosso, mas por exemplo, o diretor vai até ali e o montador segue, mas todos sobre uma autoridade maior, que é o próprio produtor. Isso para a gente é um pouco, né? No nosso contexto de produção, isso chega a ser até meio chocante, mas eu estou falando assim. E existe cada contexto de produção e cada coisa, esses papéis, né? Essas personas, o diretor, o produtor, o montador, isso meio que isso depende muito do contexto de produção. Então, quando você faz uma coisa totalmente independente, às vezes você pode, hoje é até mais fácil você conseguir realizar individualmente. Eu não acho bom. Claro que eu acho bacana no sentido da capacidade de realização do indivíduo, mas a atividade audiovisual ela é muito rica também
pela coletividade, né? E aí a gente pode, se a gente for lá desde o início do cinema, daqueles primeiros filmes que eram um plano, depois virou um rolo de filme, aí o longa-metragem, agora a gente chegar nas séries, por exemplo, essas ações, elas vão ganhando, por exemplo, você fazer uma série de ficção, você já tem uma figura que é uma figura que não é nem o roteirista, não é nem o produtor, não é nem o diretor, é uma pessoa, aquele papel que em inglês seria showrunner, mas aqui a gente pode pensar como um coordenador criativo, porque ele centra ali, apesar de ele de trabalhar com todas as coisas, estou falando porque a série é uma ordem de grandeza de produção, como se fosse uma temporada, são 3, 4 longas, assim, até mais, assim, dependendo do resultado final. Então, o que eu estou querendo dizer é que depende muito do contexto de produção, as figuras. Né? Mas a ação de montagem, a ação da direção, né? A ação da produção, isso tudo vai estar presente na produção. Elas são né? Como se fossem pilares que juntos vão construindo esses produtos audiovisuais. Então, assim, eu acho que essa pergunta que você faz, que trata justamente dessa relação do diretor, né? Um pouco, né? Do papel do diretor e do montador, ela pode variar muito essa relação. Pode variar muito, né? Assim, Com certeza. e eu acho que fica mais, eu me sinto mais seguro para falar isso a partir das ações, não das figuras. Essas são ações que precisam ser tomadas. Quem vai tomar elas, aí, né? Vai depender O da contexto. produção, do Do contexto. contexto. Exatamente. Não, você acabou antecipando algumas perguntas que eu ia perguntar mais à frente eu ia perguntar um pouco essa relação entre o diretor e o editor, mas eu queria retomar também um ponto que você fala sobre essa questão de a gente estar desde o início do processo criativo montando, né? Porque uma questão que eu coloquei aqui é que, de alguma forma, a gente acredita que a decupagem, muitas vezes, né, uma fase da pré-produção de realização, é uma tarefa, muitas vezes, que compete a quem está pensando na fotografia, quem está pensando, muitas vezes, na narrativa. Mas, às vezes, a gente percebe também que a montagem participa desse processo de decupagem também, não é? Você concorda, de alguma forma, com isso? Porque, aparentemente, confluiu para o que você já estava dizendo, que a gente já está montando desde o Exato. início. Exatamente. Eu acho, e aí eu volto a ressaltar essa coisa de quem está fazendo isso é outra questão, mas isso já está sendo feito, né? Então, assim, é aquela coisa, você está decupando um roteiro que já estabelece o que é que vem antes e o que é que vem depois. Então, a fotografia vai muito isso. Ah, não, nesse aqui eu já vou fazer uma coisa mais fechada, vou fazer com tal efeito, tal luz. Isso aí velocidade. Você estabelece várias decisões. O diretor de fotografia, por exemplo, quem está fazendo essa ação de dirigir o que vai ser filmado, a fotografia, o enquadramento, ele já está tomando essas decisões já baseado numa montagem de ideias. Claro que você pode ter experiências radicais onde isso seja. Aí vai essa coisa do contexto. Você pode estar participando de um artista radical que esteja experimentando que filme que nem te dê roteiro, por exemplo, ou que trabalhe com outra matéria fílmica que não seja original, sei lá. Assim, e aí você tem uma possibilidade de o próprio diretor de fotografia pode ter uma possibilidade de não ter essa informação do que é que vem antes, do que é que vem depois para fazer a decupagem, enfim. Mas isso são situações radicais. Não é já uma gramática e um fluxo de produção estabelecido, que eu acho muito bacana, mas de fato existe um fluxo de produção, né, que possibilita que a gente produza mais. Interessante também que você falou um pouco sobre a relação do diretor com o montador. Eu ia botar essa pergunta mais à frente, mas a gente, aproveitando já o gancho, e gostaria que você falasse um pouco também sobre essa relação, porque muitas vezes a gente acredita que o montador fica muitas vezes à parte e tudo mais, mas só quando é acionado pelo diretor, que de alguma forma ele participa, mas ele parece que muitas vezes está trocando uma ideia com o diretor desde o início, né? Sim, Funciona sim. assim? Funciona assim também, assim, isso que eu estou falando, são muitos contextos, e eu não digo nem que são contextos regionais ou locais, são contextos subjetivos mesmo, individuais, de cada agente, de cada agente produtor, né, realizador, qualquer realizador. Então, não é uma questão, porque posso falar de regiões do Brasil, de Salvador, interior da Bahia e tal, até mesmo bairros, né, assim, mas
claro, por causa do trato da nossa realidade, mas o que eu estou querendo dizer é que isso realmente varia, essas relações entre os indivíduos varia muito. O que eu gosto de sempre nunca perder a referência do que a produção audiovisual, a realização audiovisual envolve essas ações. Aí, assim, você pode ter uma relação de diretor com produtor, onde o diretor pode até ser o criador daquele roteiro, o seu próprio roteirista, ele dirigiu as filmagens, as cenas, e ele vai acompanhar, e a autoridade dele na decisão da montagem é soberana, sabe? Ele já pode vir com ideias e tal. Isso é perfeitamente factível, normal. Ao mesmo tempo, você pode ter uma relação com o diretor, que o diretor, ou através de confiança, ou através do fato de que o diretor ele simplesmente foi contratado para rodar as cenas, ele tem pouco envolvimento criativo com aquele material. Estou falando de uma que acontece isso, e onde o montador é outro contratado pelo produtor, e ele vai pegar aquele material e ele não vai ter nenhuma relação com o diretor. Isso é uma coisa, seria um outro extremo, entendeu? Então, assim, isso depende muito do contexto da realização, mais do que o lugar, a realidade, o país, nada disso. Um momento. Desculpe, Jorge, pode. Estava Nada, nada. gravando? Tava, mas eu pausei rapidinho aqui. Tá, desculpe, velho, é Nada, porque nada, 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 nada. A gente galera sabe, tá contexto de pandemia é isso, velho. É tá isso, é todo mundo isso. assistindo aula e vem alguém de fora e agora o cara já mobilizou, meu Eu filho, já saiu sei, eu da sei. aula ali. E você está à frente dos laboratórios, está sempre envolvido É, com a questão. A gente sabe, a gente sabe. Os alunos também sabem. Agora, eu queria aproveitar também que você falou um pouco sobre essa questão das diferenças em relação a não, muitas vezes. Você quer retomar a linha do raciocínio? eu tava só para fechar, na verdade, assim, Por favor, por favor. essa coisa, então essa relação, ela também é muito a cada trabalho, essa relação tem níveis diferentes, né? Assim, o bacana é que, independente da situação, se quem tem essa, essa autoridade no sentido criativo de dizer não, isso tá bom, de qualquer maneira, é, o, o mais comum dentro de toda essa variedade de possibilidades é, de fato, o diretor ser aquela pessoa que, mesmo que o montador não tenha uma relação estreita ou faça exatamente o que o diretor no mínimo, isso assim, é uma coisa, né, de entender a preservação da unidade e até da própria autoridade das relações de trabalho e tal, no sentido de que o diretor, beleza, é isso, não é isso, vamos fazer outra coisa. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma base. Assim, mas existem, o que eu dei exemplos radicais no sentido que pode até nem a relação ser tão diferente que quem vai dizer isso é o produtor, não é o diretor. Entendeu? Perfeito. Na verdade, acabou confluindo numa pergunta que eu ia fazer, que era que muitas vezes a gente acaba ouvindo que o montador ele é o primeiro espectador de um filme, né? E que o diretor, ele muitas vezes ele leva em consideração a sua opinião, ele deve levar, né? Por isso que a gente espera muitas vezes que o montador ele busque uma certa distância do processo de criação, ou Sim, então dos processos de realização, para que ele mantenha uma certa independência do olhar e na hora da sim. montagem. Mas isso às vezes pode acontecer de em determinadas produções isso se modificar, isso depende muito, como você falou. Mas para você, de alguma forma, até que ponto o montador ele deve se envolver nesse processo? Isso depende? Isso, mas Ó, normalmente há uma regra? O que você pode dizer? não, regras não há, mas eu acho que assim, é importante o montador ter uma consciência. Eu acho que é uma grande contribuição de uma pessoa que está mergulhado naquele material, que sabe o que é que o material tem dentro do quadro, né? Que é o que é concretamente ali resultado, né? Da produção, no sentido de perceber só isso, certo? Então, assim, geralmente o editor, o montador, e aqui também são ações diferentes, né? Muitas vezes até a própria pessoa, então a ação de montar e a ação de editar tem diferenças.
E aí, rapidamente, só para esclarecer, para não ficar nenhuma dúvida, eu gosto de dizer assim, a montagem ela está muito relacionada à criatividade, né? E a edição está muito relacionada a executar essas decisões criativas. Então, eu, por exemplo, não falo que a edição começa muito antes da filmagem. O que começa é a montagem. Você começa a articular as ideias, né? E é ela que vai dirigir a edição. Em última análise, é ela que vai dirigir a edição, né? Então, assim, até por causa disso, dependendo do contexto de produção, o diretor nem assume isso, aquilo que eu falei, que o produtor contrata um montador, que o montador dirige um assistente de montagem, por exemplo, né? Mas enfim, o que eu acho que eu até me perdi aqui, fui fazer Não, essa. é isso, porque às vezes essa relação, esse envolvimento do Sim, a montador com o distância do processo montador, é a certo, certo. distância. Retomei aqui. Porque muitas vezes a gente vê casos, por exemplo, que tem certos montadores que não gostam nem de ler o roteiro antes, ou então Sim, muitas vezes não sim. gostam nem, tem aqueles preceitos, não vá nem no set, não vá no set, não vá no set. É, Essas coisas, né? Uns mitos, é. umas crenças. Não, eu entenda. Eu acho que tem uma lógica nessa, nesse raciocínio que é o seguinte, que era isso que eu queria completar, que eu me perdi ali, eu abri aquele parênteses. É que assim, você tem uma pessoa que analisa o material com a frieza do que ele tem ali, do que ele está enquanto constituído, com as possibilidades que eles têm ali, enquanto imagem já constituída, já impressa, né? É muito bom você ter uma imparcialidade, né, para aquelas decisões, uma distância no sentido que você tem uma frieza mesmo, porque o espectador ele vai tomar contato só com aquilo ali. Ele não vai tomar contato. Claro que se for uma pessoa interessada vai procurar saber como foi produzido aquilo ali, mas a princípio a gente partimos do pressuposto que a pessoa vai ver e a gente vai provocar uma série de sensações, uma experiência fílmica que o espectador vai ter. A gente precisa contar de que a pessoa não sabe nada sobre como foi feito aquilo, né? Então, é muito bom, e aí volto a dizer, se você, em outras expressões artísticas, você conta, muitas vezes é uma prática, né, de muitas expressões artísticas, que não seja só o cinema, de você apresentar versões prévias do seu resultado artístico final para pessoas e as pessoas darem opiniões ou emitirem, isso é comum. Você chama, um escritor mostra para alguém dar uma lida no livro. Isso até dentro da academia, isso é essa coisa dos pares, né? Essa coisa das bancas e tal. Isso é muito bacana, porque isso sempre traz olhares que revelam coisas às vezes muito fortes que o próprio realizador não está vendo, isso na imagem, pela própria constituição da imagem, de camadas de interpretação. Essa é especialmente forte, no sentido de outras pessoas que chegam ali e tomam contato já diretamente com aquela imagem. Elas vão expressar reações, experiências bem fidedignas daquele espectador que simplesmente vai assistir, ou vai ter interesse ou não sobre aquele material. E assim como na música, né? Assim, é muito bacana você mostrar coisas para outras pessoas antes de sair, pessoas que você sabe que vão ter, ela não saber nada e emitir opinião sobre ele. Como eu já falei, né, na literatura, né? Os poetas, versões. Claro que isso com certeza deve ter pessoas que fazem questão de não mostrar nada a ninguém, mas essa avaliação desse olhar externo, putz, está difícil aqui, Jorge, rapidinho. Tudo bem. Pausa aqui, tem uma pessoa aqui fora, eu vou ter que sair aqui, é isso que ele tá uma pessoa me esperando Tranquilo, aqui tranquilo, fora. tranquilo. Vai lá, vai lá. Foi mal, cara. Nada, oxente. A galera Até entende. fechou, mudou até a luz aqui. É melhor deixar Não, fechado aqui. Vai, massa. diga. Então, a gente estava falando um pouco sobre essa questão do montador ter uma certa para ele preservar sua independência, para ele conseguir ter uma clareza do material, ele também ter uma certa ele explora para ele conseguir ter até ser sensível ao material, ele ter ele preservar essa sua independência. É um pouco isso que você estava falando, não é isso? Isso, e aí eu acho que, assim, independente desse distanciamento e tal, assim, é muito importante
esse olhar da montagem, né? E aí eu estou querendo justamente me reforçar essa coisa, essa independência dos sujeitos, mas da ação da montagem, essa consciência de que o que vale é o que está ali agora, o que a gente está vendo. E quando a gente tem outros olhares, as outras pessoas vão revelar perspectivas que vão enxergar outras camadas, né? De articulações de ideias entre as montagens de um plano e outro, de sequências e outros, blocos e outros, o início, o fim. Então, quando a gente traz os outros horários, isso sempre, sempre, sempre enriquece muito. Além, claro, de revelar erros que a gente não está percebendo. Né? Não digo nem erros dentro da imagem, erros de articulação gramatical, de não compreensão de uma coisa que é essa coisa assim. Quando você entra no material, principalmente material muito longo, você passa meses vendo aquele material todo dia, assistindo aquilo, você se contamina também. Já o montador ele deixa ter essa imparcialidade, né? E aí se torna obrigatória mesmo o olhar de uma pessoa que chega, né? Chega assim com o olho fresquinho para aquilo, né? É, 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 o áudio tem muito disso, de você cansar o ouvido, né? Você trabalhar muito tempo, e aí não digo nem horas de trabalho no dia, mas você trabalhar, e você fica com o ouvido cansado, e aí uma pessoa chega com o ouvido fresco e fala, não, mas isso aqui, entendeu? Assim, o próprio filme, dependendo do contexto de realização, das coisas que você tem, eu acho muito importante, depois que você tem, assim, um primeiro corte, você passar uns dias sem ver, para você descansar daquilo, entendeu? Você voltar a ter uma experiência com o material mais leve, mais fresca. Então você veja que essa coisa que você falou, se referiu como mito, dessa coisa do montador nem lá, isso tem uma lógica de fato, é de você ter uma certa leveza, assim, tá com fresco. Porque quando você passa muito tempo assistindo a mesma coisa, e aí eu digo assim, é muito cruel quando você não tem tempo, e isso é muito comum, né? Principalmente no início, você fazer as coisas sem tempo, deixar para editar no último momento e tal, e entregar. Você não tem aquela oportunidade de você dormir, chegar no outro dia, assistir de novo e falar, pô, bicho, isso aqui tá ótimo, isso aqui tá ruim pra caramba. Então, assim, precisa disso. Faz parte, está intrínseco à ação de montar. Independente se é o diretor, se o diretor é a mesma coisa, a realização de um homem só, ou se é uma equipe gigante, você precisa disso, desse distanciamento nesse sentido. Tanto o distanciamento que é radical, se você tem condições, não quero nem ir lá no set, não quero ler o roteiro, não quero. Tem muito diretor, até preparador de elenco, que prefere que os atores não leiam os roteiros mesmo, né? Assim, justamente para ter experiência, assim, ter essa primeira, né? O cara vai saber o diálogo ou a situação ali na hora, no dia, né, velho? O ator vai saber o que vai acontecer com o personagem dele ali na hora, no dia. Então isso eu acho que tem muito a ver com essa coisa da realização audiovisual desse congelamento desse momento, né, do presente, assim como a fotografia você chegar ali. E o montador também sofre essa coisa do momento, da experiência de assistir aquele material. Né? Legal. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente já está se encaminhando já para o fim, mas ainda temos mais duas perguntas aqui. Uma é um pouco mais técnica, essa que eu vou te fazer agora, e envolve um pouco essa questão dos seus critérios, quando você vai estar montando, né? Não dos seus critérios, mas se você tem alguns critérios, se você leva em consideração alguns critérios, e se isso vai de trabalho a trabalho. Porque, por exemplo, o Walter Manche, né? Ele considera que a emoção, para ele, é o critério mais importante na hora dele decidir um corte. Ele atribui muitas vezes 51%, ou seja, mais da metade de importância à emoção. Mas também a gente sabe que entra nesse cálculo aí outros critérios, como a questão da Claro. continuidade, coerência estética e estilística, ritmo, né? O eixo, orientação espaço-temporal. Você seguia por esses critérios ou então você é mais da sensibilidade, sentir o material e aí você decide os cortes, é mais desse fluxo, dessa sua sensação? Como é que muitas vezes você consegue falar alguma coisa sobre isso? É engraçado porque quando eu li isso do Walter Manch, eu amo esse livro, né, velho? Assim, e é curioso porque quando ele cria esse negócio, ele bota. Eu acho até engraçado, ele bota 51%, né? Esses números assim. É uma racionalização tal que ele mesmo se subverte. Porque quando ele fala assim, a emoção. Cara, bicho, quando ele diz que a emoção é o primeiro critério, tem um monte de coisa aí, né? E aí, e claro, isso envolve inclusive questões técnicas, por exemplo. É muito difícil você
você embarcar naquele fluxo, digamos, você está montando material com atores, então você está com os atores ali, tem um momento que o ator fraqueja na interpretação, isso é uma coisa técnica do ator, né? Que vai muito da emoção do próprio ator, a gente está falando de emoção do próprio ator, mas tecnicamente na montagem fala, pô, ele não segurou o olhar, o ator, e isso diretamente, pronto, passou uma rasteira na sua emoção, você vai deixar de marcar. Então, ou você tem uma outra opção para substituir aquele take, ou você vai cortar ali e vai botar outro take. Vai cortar antes e vai botar outro take. Então, assim, esse critério da emoção, o que ele está querendo dizer assim? Bicho, assista o negócio. E quando você vê que tem alguma coisa que te tirou do foco, da emoção propriamente dito, pode ser qualquer coisa, um erro técnico no máximo, mas aquilo ali, pronto, ali é uma decisão. Só isso que diz. Então, assim, ao mesmo tempo que ele criou esse critério, ele mesmo se subverteu, porque ele só, na verdade, ele elencou, né? Ele elenca critérios que estão relacionados, mas quem domina mesmo é essa emoção da experiência que você está tendo quando você está assistindo. Então, isso é muito, muito, muito maluco. Está tudo aí, está quebra de eixo, está fora de foco, está interpretação, está o som, principalmente, né? Então, você está editando um material. Claro que tem uma edição de som que pode subverter, mas tem uma coisa que, um defeito técnico no som, pronto, cortou sua emoção total. Principalmente, logo o som, né, velho? Então, assim, é uma solução que a edição de som pode dar jeito, então eu não vou cortar, eu vou deixar. Não, é uma coisa que o som aqui... então vai tirar, bicho. Vai tirar porque... Entendeu? Assim, eu acho isso genial, essa forma como ele escalonou, mas é meio que uma... não sei como poderia falar. Para mim é uma coisa assim explícita. Eu acho que se eu não tivesse lido isso, de fato porque é uma coisa sensitiva. Eu acho que é uma racionalização muito bacana que ele faz. Mas é isso que eu estou falando. A gente está lidando aqui com um fluxo criativo, né? Sim. Você está dizendo de alguma forma, para tentar de alguma forma também esclarecer para os alunos, que dentro quando você perde, você sai do fluxo da emoção, é porque outros fatores envolvendo questões técnicas estão Sim, ali lhe tirando. exatamente. Ou seja, então, Exatamente. os outros elementos, os outros fatores estão ali no cálculo da emoção. É mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. É muito interessante ver Exatamente. isso mesmo, que a gente não percebe como outros elementos estão ali envolvendo Claro, sua emoção, seu envolvimento emocional claro. com aquele fragmento, então com aquela. Ô Bal, agora para a gente E aí, finalizar. só para Fala aí, Peraí, fala só aí. para falar uma coisa, assim, essa ação de montar, de selecionar principalmente, né? Porque você seleciona e monta. No correr da montagem, você pode ver que sua seleção foi errada. Então, você vai voltar, ver se tem outra opção de seleção para aquele trecho. Mas essa ação, independente de quem faça isso, essa ação de montagem, selecionar, você o tempo todo você está avaliando essas imagens e também avaliando a sua experiência no ordenamento dessas imagens. Né? Então, é um pouco essa coisa. E aí eu queria aprofundar, quando há uma relação de montador com diretor, esse papel mesmo do montador de ser o provocador do diretor. Porque, assim, de ser meio, muitas vezes, o advogado do diabo, falar, bicho, o diretor tem uma paixão por determinado take, mas tem uma coisa naquele take que não está funcionando e o cara não consegue ver isso. Aí você vai meio que... Você vai negociando, né? Eu fui assistente de Vânia Debs, que é uma puta montadora, você tem que negociar, bicho. Você trabalhando, você tem que ficar negociando com ela. Você vai, às vezes, cedendo outras coisas para você ganhar aquele negócio que o diretor está cego, ele tem um envolvimento com o negócio, ele não está vendo que aquilo não está bom, entendeu? Então, assim, tem esse papel mesmo de quem faz a montagem, de ser meio chato, às vezes, com algumas coisas, que muitas vezes são defeitos técnicos bestas até. Ou não, ou é uma coisa muito sutil ali, que não está funcionando, e quem estava na hora do set tem um apego, assim, tem essa coisa dessa memória afetiva com aquele momento, mas esse papel da montagem essa coisa de ser o advogado do diabo mesmo, em vários momentos, essa coisa se botar, tipo, algumas vezes em uma visão meio negativa mesmo, justamente para provocar esse tensionamento, assim, né? Não ficar achando que está tudo bem. Então, tem essas funções que eu acho que é tudo no sentido de produto chegar, que é essa coisa, né? As múltiplas camadas da imagem, né? Às vezes uma audiência grande ou independente quantitativamente da audiência, mas a potência, né, da imagem, né, do produto audiovisual.
Tem uma coisa que você falou no fluxo aí da sua fala que eu achei muito importante, que você disse que o montador, ao mesmo tempo em que ele está avaliando tecnicamente a imagem, ele está avaliando a própria Isso. experiência, o próprio sentimento dele em relação à imagem, em relação ao take, em relação ao segmento A selecionado. narrativa, né? A É, relação isso é narrativa. muito doido, né, velho? Porque o cara tem que, ao É, mesmo tempo, se analisar, sentir por que ele não gostou daquilo, o que que ele não. Às vezes ele fica se batendo ali, por que eu é, não gostei disso, né, velho? Tem exato. isso, velho. Agora, Tem, Bal, tem. tem uma coisa para a gente finalizar. Assim, eu gostaria que você, na verdade, problematizasse um pouco essa questão o papel da montagem em condições muitas vezes adversas, né? Em questões, muitas vezes em condições, em produções que muitas vezes a gente só pode contar com a gente mesmo, né? Em produções em que a gente está fazendo com o Sim. mínimo do mínimo, né? Qual é que mensagem a gente pode deixar para essa galera que está de alguma forma batalhando, assim, fazendo, tentando ao máximo explorar sua capacidade criativa e não se deixando desanimar porque está se sentindo sozinho, porque está sozinho, porque no final das contas, realmente, nesse contexto de produção que a gente está se propondo a fazer, é um contexto solitário, né? E a gente tem que deixar uma mensagem animadora para ele. Tem alguma coisa aí que a gente pode aproveitar também, né? Nesse processo também. Tem algo que, apesar de estar sozinho, é possível. Tem alguma coisa aí, você não concorda? Eu acho que essa perspectiva de que há ações a serem feitas para você realizar e ter seu resultado da sua produção, né, da sua realização cinematográfica, audiovisual, enfim. E essas ações estão muito relacionadas no momento que você obtém, você planeja o que você vai filmar. E aí a realização de uma pessoa só, né? Você planeja, você filma, você sabe o que é que deu mais trabalho de fazer, o que é que não deu trabalho de fazer, né? Você tem envolvimento em determinadas imagens que você capturou, que são especiais para você, você acha que tá muito bacana. É que na hora que você for, de fato, editar, né, executar a montagem, né, é que você exercite. Não é uma coisa fácil. Eu não quero que pareça que não é um interruptor, você vai lá e desliga. Não, assim, você exercite uma visão crítica mesmo daquilo. E aí que mora esse distanciamento. Assim, porque esse diálogo entre essa, essa visão, né, esse diálogo entre testar. E aí, eu queria dizer aqui que, voltando é muito importante que outras pessoas, eu acho muito importante que outras pessoas, não precisam ser muitas pessoas, assistam, né? Então, assim, é muito bom, cara, quando uma pessoa assiste, não sabe principalmente quando a pessoa não sabe de nada, você mostra ela e a pessoa fala, pô, eu achei isso, eu não achei aquilo, sabe? Essa coisa da experiência, o que fica, né? O que sobra do trabalho inteiro é aquilo ali, né? É aquele resultado ali. Então, assim, para você que está sozinho, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: na hora de montar, tem essa liberdade, e eu acho até uma maturidade de tentar se desapegar, prestar atenção só no que está ali agora, né? É um desafio, claro, para quem filmou, para quem realizou, para quem imaginou, criou aquelas ideias. Quanto maior o envolvimento é maior, mas também isso guarda também uma certa potência também. Se você lida bem com isso, o resultado daquilo, com certeza, essa avaliação, se você conseguir ter essa avaliação, quanto mais você conseguir ter essa avaliação crítica para as coisas que não estão carregando, o próprio Walter Murch fala muito dessa coisa de você imaginar a atenção e a emoção, o foco na imagem, como você estivesse passando uma taça, cada plano fosse uma pessoa que estivesse passando uma taça cheia de água de uma para outra nessa ação. Então, cada corte é justamente essa. E você não tentar não derrubar, você ter essa lógica e você prestar atenção nisso, no fluxo narrativo do que está. Se você Quanto mais você tem envolvimento, pré-envolvimento com essas imagens, isso vai ser mais difícil, mas não deixe, por causa disso, de tentar ter, né, durma, né, se for você passe um dia, 2 dias sem ver aquilo ali, para você, quando você assistir de novo aquilo ali, vai ter um momento que você vai estar mais fácil de você prestar atenção nessas coisas, né, no que é que está fazendo fluir o olhar do espectador, e o som, o ouvido, o olhar, né, o foco auditivo e o foco visual nessas imagens. Isso é o principal, assim, no sentido de manter a potência e muitas vezes a própria essência da ideia, né, do que estava ali. Agora,
é importante também essa maturidade no sentido assim de saber que no processo você tem uma ideia, quando você filma, o Guerra falava isso, quando você filma, aquela ideia nasceu, morreu e nasceu de novo quando você filmou, porque aquilo ali se transforma quando você filma, né? É outra coisa agora, já não é mais aquilo, você tem que ter essa consciência, essa maturidade, o que você filmou não é exatamente a cópia fiel do que você queria ter filmado, e quando você vai montar, você também precisa dessa liberdade no sentido de fazer, ó, agora eu vou criar aqui, porque eu filmei e a outra etapa de ordenamento disso aqui agora vai nascer outra pessoa. Então, é o terceiro nascimento daquilo. E ter a liberdade boa, porque é isso que vai ser o resultado final. Assim, de boa, sem nenhuma... ter essa maturidade, esse desapego. É um exercício de desapego, às vezes. Claro que depende. Você pode fazer um negócio sozinho e dá tudo certo, e dá tudo certo também. Tá tudo certo, não passar por esse processo. Eu acho muito difícil, eu acho que esse processo está intrínseco a essa atividade, de você desapegar de algumas coisas. Por quê? Porque eu me livrei daquele plano que estava ótimo e tal. Porque na narrativa ele não estava em nenhum lugar, ele estava permitindo que esse fluxo, né, esse copo de água passasse de mão em mão sem derramar, entendeu? Sem cair. Maravilha, Só para fechar, em relação a essas realizações de você, essa coisa de outras pessoas ver, tudo bem, o isolamento ele está aí, né? Criando essa dificuldade, mas eu estou de cara assim, a experiência da pandêmica no sentido de que na atividade de montagem e edição, a tecnologia que a gente tem hoje é perfeitamente possível. Eu estou conseguindo editar com pessoas à distância, sabe? Nada impede de você mandar, exportar uma versão para a pessoa assistir. E é disso que eu estou falando. Isso é fundamental, galera. Isso aí, independente. É mais fácil uma pessoa ver a sua edição prévia, o estado do seu corte, do seu filme, do que você chamar uma pessoa para filmar alguma coisa, entendeu? exatamente. Maravilha, Bal. Então acho que a gente aqui vai encerrando. Gostei muito da participação, foi de alguma forma seminal, foi uma coisa importantíssima. Agora a gente está chegando na fase que os meninos, a pessoa está filmando e eles vão começar a editar. E aí fica meu convite aí também para você, se quiser e puder participar sexta-feira, dá uma chegada, pelo menos se apresenta, a galera vê você e trocar uma ideia básica. Massa. E é isso. Agradeço. Show, meu brother. Abração, viu, Bal? Logo mais espero poder vê-lo pessoalmente. Tchau, tchau. Maravilha. Vamos nessa. Um abração. Abração. Tchau.